meus amigos, meus irmãos, Deus está presente. Eu estou matando hoje uma saudade de 19 anos. Mas a verdade é que guardo sempre grandes lembranças de Nova Iguaçu, desses veteranos que estão aí com 20 e tantos anos de trabalho, mas eu tenho 26. Saudade do Leopoldo Machado, grande amigo, grande irmão. Saudade do Colégio Leopoldo, onde eu me reuni tantas vezes com ele. Do Centro Fé, Esperança e Caridade, onde eu era o médium psicógrafo, secretário da mesa. Fazia a psicografia e também a vidência. É um longo aprendizado, porque ainda hoje, quando vínhamos para cá, conduzidos pelo Teófilo, Teófilo quer dizer amigo de Deus, com o Mafra, eu estava recordando, eu ainda menino já pregava na igreja congregacional da Piedade. Era preciso muita piedade para me escutar. O que é que um garoto de 12 anos podia pregar, hein? Eu daria tudo para poder projetar para vocês aquele garoto besta de 12 anos a pregar Evangelho e Apocalipse. Mas não filmaram. Não havia ainda esses filmes modernos. Vocês perderam o filme, ó, daqui. O pregador Zaruro, aos 12 anos, se metendo em Evangelho e Apocalipse. Na verdade, eu tenho 47 anos de atividades bíblicas nesta encarnação. Nesta. Só nesta. O que prova que ninguém pode afirmar que temos uma vida só. Se nós tivéssemos uma vida só, não dava. Dava, Nilde? Hein, Rita? Você hoje está linda com esse turbante. Perturbante. Mas então eu estava recordando a minha meninice. Até que veio a LBV e os primórdios aqui com Leopoldo Machado, nessa prática no Fé, Esperança e Caridade, nos primeiros convites para religiões irmanadas, grande companheiro, por isso que era o legionário número 2. Eu não podia falar em Nova Iguaçu sem primeiro reverenciar a memória desse companheiro exemplar. E aqui, chegando ao núcleo, tive o prazer de ver as obras, porque nós vamos ser julgados pelas obras, que atestam o crescimento, o progresso, a evolução da LBV de Nova Iguaçu. E quando me levaram a uma salinha de aula, eu quis deixar uma palavrinha que fosse uma semente de boa vontade em corações infantis. E as criancinhas receberam uma aula de 3 minutos. Nunca tiveram uma aula tão agradável, acabou logo.
Mas foi o bastante para eu dizer às crianças: filhinhos, filhinhas, vocês vão ter uma educação à moda dos homens na escola. Mas na LBV a educação é para valer, porque nasceu do único educador dos povos, nosso Senhor Jesus Cristo. Estou satisfeito. Gostei de ver Nova Iguaçu, nesse núcleo pujante, que é o número 3, inaugurado por mim, pessoalmente. Naquele tempo, eu tinha tempo. Em 1955, eu ainda fazia muita coisa que hoje não posso mais fazer. Dirigir caravanas, presidir reuniões de núcleos, fundar os próprios núcleos e postos. Hoje eu não tenho mais tempo. Hoje eu sou um prisioneiro integral de Cristo Jesus. A Lourdes Divina já apareceu por aí, não? Foi dar umas voltinhas? Não, a Maria do Rosário já viu. Ah, ela não pôde entrar aqui no meio da multidão. É? Vem, Lourdes Divina. Vem, meu amor. Olha, Nelly já está com todo o seu material. Eu telefonei lá para Sorocaba. Nunca que encontrava você, não tive essa felicidade. Vi que você está me traindo lá com uma porção de homens. Ah, está se desculpando aqui, essa traidora. Eu sou sozinha para fazer tudo. Eu cozinho, lavo. Eu não sei o que mais, Faço campanha na rua, o que mais? Vou acudir gente que está caindo pelas tabelas, o que mais? Bom, chega, traidora. É que a Lourdes Divina resolveu fazer 2 opúsculos. Campanha do Bom Pensamento, não podia ser melhor a ideia. Tanto que já encomendei a Nelly Franco Tavares, Campanha da Boa Palavra. Isso é nosso. Mas já há programa aí com esse nome. Programa de rádio. Com esse nome, olha, todo mundo vê que é uma cópia deslavada. Mas a gente já está tão habituado a ver a LBV copiada, plagiada, escamoteada. A LBV que não precisa copiar ninguém. Não é, Ciro Bem? Mas então, fez também um para os namorados. Quando é o dia dos namorados? É 12 de junho, né? O dia dos namorados. Então, ela fez lá umas coisinhas, mas que não me pareceram interessantes para namorado. Namorado que é coisa mais substancial. Namorado é um cara desconfiado que diz que me ama, diz, eu te amo. Não, diz com força, eu te amo. Senão eu não acredito. É ou não é? Então eu botei aqui, escolhi 4 sonetos, vocês é que vão dizer qual deve sair na tal publicação da Lourdes Divina, tá? Vamos fazer uma volta à infância, já que vimos a escola das crianças. Eu vou voltar ao meu tempo de bancos escolares e vou ler aqui, vocês vão dizer qual dos 4 é o melhor. Vocês se lembram da Celeste? Eu vou começar pela Celeste. É tão divina, angélica aparência, a graça que ilumina o rosto dela, que eu concebera o tipo da inocência nessa criança imaculada e bela.
peregrina do céu, pálida estrela, exilada da etérea transparência, sua origem não pode ser aquela da nossa triste e mísera existência. Tem a celeste ingênua formosura, a luminosa auréola sacrossanta de uma visão do céu cândida e pura. E quando os olhos para o céu levanta, inundados de mística doçura, nem parece mulher, parece santa. Gostaram? Agora a Formosa, outra página famosa dos nossos tempos de infância, antologias. Formosa qual pincel em tela fina, debuxar jamais pôde ou nunca ousara. Formosa qual jamais desabrochara em primavera a rosa purpurina. Formosa qual se a própria mão divina lhe alinhara o contorno e a forma rara. Formosa qual no céu jamais brilhara astro gentil, estrela peregrina. Formosa qual se a natureza ou arte, dando as mãos em seus dons e seus lavores, jamais pôde imitar no todo ou parte. Mulher celeste, ó anjo de primores, quem pode ver-te sem querer amar-te? Quem pode amar-te sem morrer de amores? Agora o número 3, longe da vista. Porque há um ditado que diz, longe dos olhos, longe do coração. Vamos ver se o poeta concorda. Para dar um consolo, um lenitivo a esta saudade que me traz penando, a distância em que vives e em que eu vivo, eu costumo vencer de quando em quando. Vou visitar e volto pensativo, pensando mais em ti e mais te amando. Inutilmente busco em vão motivo para a dor desta ausência ir abrandando. Sempre que volto, meu amor, eu vejo que é cada vez maior este desejo de ter-te sempre junto a mim. E em vão busco ocultar a dor que me contrista. Quanto mais longe estás da minha vista, mais perto ficas do meu coração. Hein? Ela, desta eu gostei, papai. Então depois você vai ganhar um. Então vamos ao quarto e último. São 4 revelações, são 4 sonetos. Mal de amor. Vamos ver como é que tem solução esse problema. Toda pena de amor, por mais que doa, no próprio amor encontra recompensa. As lágrimas que causam indiferença, secas depressa uma palavra boa. A mão que fere, o ferro que agrilhoa, obstáculos não são que amor não vença. Amor transforma em luz a treva densa, por um sorriso amor tudo perdoa.
Ai de quem muito amar não sendo amado, e depois de sofrer tanta amargura, pela mão que o feriu, não for curado. Noutra parte há de em vão buscar ventura, fica-lhe o coração despedaçado, que o mal de amor, só nesse amor tem cura. Agora eu vou perguntar a vocês, qual dos quatro mais bonito? Valdir Mendonça Barros. O número 1? Celeste? É o Celeste? Para você é o 3. 3 longe dos olhos. É o 4. 4. Que o mal de amor, só nesse amor tem cura. Bom, vamos então perguntar. Marilisa, qual você achou melhor? Os 4? Eu também achei os 4. Então vamos publicar os 4. Vamos publicar os 4, mesmo que isso só saia no ano que vem, porque parece que não há mais tempo para fazer uma coisa cuidada. Mas se não der tempo, faz um cartão, como fizemos aqui com... Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Parece a Nilde, né? Bom, você faz um cartão com almas gêmeas e deixa os 4 para o ano que vem. Pro Dia dos Namorados do ano que vem. Porque se é em junho, nós já estamos em maio, será que dá tempo? Quem podia falar a você alguma coisa sobre isso era a Nelly, porque ela é catedrática. E ela também acha que é difícil fazer uma coisa maiorzinha, porque as oficinas não dão. Ou será que lá você encontra quem dê? Encontra? Mas correto? Correto? Então tá feito. Então, olha, Nelly está com a cópia, com o original, aquilo ali é cópia minha. Porque eu mostrei que levei a sério o seu pedido, fui lá à minha biblioteca e catei esses 4 sonetos. Acho que não fui infeliz, fui? E ainda o Paiva está dizendo que eu declamei como se fosse um verdadeiro namorado. Mas eu sou mesmo, namorado da LBV. Você para ler agora? Então abre para mim, porque eu estou sem tesoura. Então dá o Paiva ali. Dá aquele abre e dá. Bem, voltando então ao assunto, eu tenho empenho em que a nossa Nelly faça a campanha da boa palavra, porque já estão até tomando esse título. A LBV cria e todo mundo avança. As nossas músicas estão sempre sendo copiadas, até as mais modernas, introduzidas recentemente na Metropolitana. De repente, um dos meus filhos me chama: papai, corre aqui. Eu aí vou lá, estão tocando uma das músicas mais bonitas do programa Alziro Zarur, para fundo de bicicleta, Monark, sei lá mais o que, uma porção de porcarias. Até para vender eles querem usar nossas músicas. É uma roubalheira sem fim. De modo que, pelo menos publicando, a gente, com esta propriedade espiritual, digamos assim, da LBV. Já está pronto a campanha do Bom Pensamento. A Mocidade fez um programa ontem, joia. Só a Nilde não foi por quê?
Mas eu então não escutei nessa hora, porque foram lá me contar umas coisas e eu me distraí uma fração. Ouvi os outros, gostei. Porque a mocidade está um primor, eu acho. Soldadinho de Deus, eu lamento não poder ligar às 2h30, porque estou aqui na cruzada. Gostei da fala do Acácio, todas as, não vou agora citar, até a Elisa falou ontem, ela que não fala. Vocês conhecem a Elisa? A Elisa é o meu amor. A que faz a Ave Maria, né? Meu amor. Mas enfim, estou gostando muito e muito também das crianças, porque a Luizene soltou as crianças. Como a nossa Nelly soltou as moças, soltou os rapazes. Fala o Iranir, fala o Acácio. O Acácio já é um bom locutor que dele. Vai lá. Não fica devendo nada a Taíde Pereira, vovô Vitorino, vovô Hermínio, vovô Brederode, nada disso. É o Acácio o locutor. Qualquer legionário pode ser o locutor. De modo que eu gostei muito, ficou uma coisa bonita. E espero que hoje os soldadinhos confirmem aquela mesma beleza dos programas anteriores. Porque até as mães ficam comovidas vendo as criancinhas falando de Apocalipse, falando de Jesus. Qual é a mãe que não se orgulha de seu filho? Naquela idade, como o Rogério tem 7 anos, já pregando Apocalipse, já entendeu uma coisa dessa? 7 anos, 7. E ele vai lá e fala de Apocalipse? É emocionante, só mesmo na LBV. Em que lugar do mundo, em que religião, em que crença, em que seita, uma criança de 7 anos prega o Apocalipse? Só na LBV. Bom, meus amigos, meus irmãos, agora eu vou ter o prazer de apresentar o trecho de hoje da nossa cruzada do novo mandamento de Jesus. É o Apocalipse, segundo São João, capítulo 19, versículos 1 a 10. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: é melhor porque é o vento, hein? Isso, ótimo. Aleluia! Salvação, glória e poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus julgamentos. Porque julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram o Senhor Deus que se acha no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequeninos e grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e de fortes trovões, dizendo: aleluia, porque reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e lhe demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve,
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro de Deus. E acrescentou: estas são palavras fiéis e verdadeiras, palavras de Deus. Prostrei-me ante seus pés para o adorar, mas ele me disse: vê, não faças tal, pois eu sou conservo contigo e de teus irmãos que mantêm o testemunho do Cristo. Adora a Deus, não a mim. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse prenúncio da vinda de Cristo Jesus a este. Então, a profecia já existe desde a primeira página da Bíblia. Vamos dar mais uns trechinhos do meu livrinho inédito. Vamos lá. A profecia é a prova da origem divina da Bíblia. Olha aí, Frigério. Essa é descachar, de arrasa quarteirão. A profecia é a prova da origem divina da Bíblia. Daí as expressões dos autores sagrados. Está escrito. O próprio Mateus, quando queria corroborar o cumprimento das predições, dizia: conforme disse o profeta, conforme vaticinou o profeta, conforme estava escrito, e assim por diante. E o próprio Jesus, pregando na sinagoga deles, uma vez leu um trecho de Isaías. Não era livro assim, não, era pergaminho, era livro de enrolar e desenrolar. Tanto que o Apocalipse diz, como um livro que se enrola, como um livro que se enrola. Não era um livro bonitinho assim, com páginas assim, era tudo em páginas soltas, enroláveis. Mas então, depois que Jesus leu a profecia de Isaías, disse: hoje esta profecia se cumpriu em mim, diante dos vossos olhos. Virá o Filho de Deus, carregar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Nele até os gentios esperarão. Não é verdade? Então disse Jesus: hoje cumpriu-se em mim, diante dos vossos olhos, esta profecia de Isaías. Ora, onde está o Isaías? No Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Não tem saída. Vejam bem a LBV, daqui a pouquinho vocês vão gostar. A LBV está por dentro, nunca esteve por fora. Os erros da Bíblia eu digo mais lá adiante. Esta profecia cumpre-se hoje em mim, e na verdade o que consagrou o livro dos livros, chamado Bíblia, foi o cumprimento de muitas dessas profecias com exatidão incontestável. Ninguém pode contestar, é realmente incontestável. Mas quais são as profecias? Quantas realmente se cumpriram? Quantas precisam ainda de cumprimento? Isso só a LBV pode dar e vai dar. Nesse livro que vem aí. Agora uma coisa importante que ninguém jamais pregou, e vocês já estão pregando. Eu os considero, como disse o Gerd no microfone,
presidente, quando foi chamado apóstolo do Novo Mandamento, disse: legionários são também apóstolos do Novo Mandamento. E eu os considero assim. Por isso eu digo a vocês, apóstolos do Novo Mandamento, que os erros da Bíblia são consequência natural do estado evolutivo dos autores, como São Paulo apóstolo. São erros pessoais que nem eram erros na época em que foram escritos. Ora, São Paulo apóstolo disse: o homem morre uma só vez e depois disso vem o juízo. Deus dá o julgamento. Vai para o céu ou vai para o inferno? Porque São Paulo, que nesse tempo era conhecido como Paulo de Tarso, ex-Saulo, perseguidor dos cristãos, ele era fariseu, filho de fariseus. Então aceitava o Sheol, o inferno judaico. Acreditava que uns iam para lá e outros para cá. Claro, ele tinha que ser fiel à sua doutrina. Tá bem, ia seguir Jesus, mas trazia já um acervo de que não se podia libertar num relance, num passe de mágica. Era impraticável. Então nós sabemos que os judeus não aceitavam a reencarnação. Não aceitam até hoje. Vocês sabiam? Golda Meir não aceita a reencarnação. O Moshe Dayan, o olho de pirata, ele não aceita a reencarnação. Vocês sabiam disso? Mas agora, com quem ficamos? Com a reencarnação ou com eles? Será que a reencarnação não existe? Nós estamos todos enganados? Então, como é que eu, aos 12 anos, papai não sabia a Bíblia, minha mãe não sabia a Bíblia, como é que eu fui pregar a Bíblia aos 12 anos? Me explica. Sem reencarnação, isso se explica? Hein, Malheiros? Hein, Lima? Ô, Gilberto? Wagner? Hein, Mauro? Como é que é? Outra de São Paulo, que estava de acordo com aquela emoção que ele teve de ter sido salvo pela graça. Porque quando Jesus apareceu diante de Paulo, no caminho de Damasco, era Saulo. Tanto que a palavra de Jesus foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não era Jesus que ele perseguia. Ele perseguia naturalmente os cristãos. Mas perseguindo os seguidores de Jesus, perseguia Jesus. Quem perseguir legionário, persegue a mim. Tem saída. Pois bem, então, Saulo caiu do cavalo, ficou cego 3 dias, depois restaurou-lhe a vista ao Ananias, por ordem do alto, e então São Paulo já voltou, mas pregando o cristianismo. Mas não podia saber de um só golpe a doutrina do mestre. Tanto que ele mesmo confessou: o evangelho que eu vos prego não aprendi de ninguém. E muita coisa nem era do evangelho, era dele mesmo. E como é que nós vamos separar o que é dele e o que não é dele? Assim fazer com os outros, que também puseram muita coisa de Jesus e acrescentaram coisas que não eram de Jesus. Como fazer, hein, Mário? Só tendo a idade de toda essa gente para saber separar. Não há outra solução. Não há. Noutra, ele diz: ninguém se engane, ninguém se glorie, ninguém isso, ninguém aquilo. Vós sois salvos pela graça mediante a fé, não pelas obras, para que nenhum de vós se glorie. Era o caso dele. Ele tinha obras, mas só de maldade. Tinha lapidado Estevão e tanta gente mais. A noiva dele morreu de desgosto. Era irmã do Estevão,
A noiva do Saulo de Tarso era irmã do Estevão. Então ela morreu de desgosto, ele foi o causador de tudo isso. Então, como Jesus apareceu a ele na misericórdia divina, ele achou que foi salvo pela graça, porque não tinha obras. Então achou que devia dar a sua experiência pessoal a todos nós. Mas não é não, Jesus apareceu para que ele caísse do cavalo e começasse tudo de novo, mas agora certo, não mais errado. De quem é o Apocalipse? Não é de Jesus? É ou não é? E o que é que diz o Apocalipse? Volta e meia, conforme as suas obras. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque suas obras os acompanham. Eis que breve eu estarei convosco, meu galardão anda comigo, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Nenhuma palavra diz conforme a graça de Deus, ou a fé que vós tendes, porque o homem não tem fé nenhuma. O homem é homem de pouca fé, o homem é garçom. Só serve para pouca fé. Problema, né? Quem é que tem fé? Fé quer dizer uma certeza inabalável. Mas quem é que tem certeza inabalável? Quem é que acredita mesmo em Deus com essa certeza? Quem? Quem? Nós vemos que a cada passo a fé humana vacila. Enfim, São Paulo foi contraditado pelo próprio Apocalipse, que foi escrito depois. O Apocalipse é produto do exílio de João em Patmos. Ele foi deportado para lá pelo imperador, porque estava incomodando os políticos daquela altura, né? Os homens do poder. Mas se nós damos mais valor à palavra de Jesus, que é de Paulo, então vemos que não é nada do que Paulo diz. Nós só somos salvos pelas obras. Tanto que ninguém deixou mais obras que o próprio Paulo. Não foi ele que fundou as 7 igrejas da Ásia? E para fundar não levou pedra na cabeça, pau no lombo? Levou. Levou paulada, pedrada, foi perseguido, quase foi morto, vivia como um cão, nunca teve mais sossego. Prova que teve que dar as obras para se reabilitar das más obras. As boas obras o libertaram do passado. Acho que ficou bem claro agora, né? Mas há em tudo isso uma filigrana. Como é que Deus permitiu que esses erros entrassem na Bíblia? Se a Bíblia é a palavra de Deus, se ela é a verdade, ela não pode ter mentiras. Como é que há mentiras na Bíblia? Coisas que não são verdade. E há ainda umas passagens um tanto escabrosas. Filha casando com o pai para perpetuar a espécie. O pai não queria, então embriagou o pai ficou embriagado, aí casou com a filha. Há de tudo no Velho Testamento. Por que Deus, que é a perfeição absoluta, permitiu tanta baixeza? Só a LBV explica isso. Não há ninguém que explique tão bem como a LBV. Porque Deus tinha que agasalhar a parte humana. A Bíblia nem por isso está errada, ela está rigorosamente certa, mesmo com esses erros. Porque a Bíblia tem que ser atualizada. Ora, se ela foi escrita numa época em que a humanidade não via um palmo adiante do nariz daquilo que estava lá, se João viesse fazer o Apocalipse hoje, não dava aquela redação daquele tempo.
esta atualização da Bíblia vai ser feita. Mas por quem? Pela LBV. São erros pessoais. Nem eram erros na época em que foram escritos. Então, o caso da LBV. Havia uma crença já arraigada de alma e corpo, de alma e corpo, de alma e corpo. Então, se o Espírito da Verdade começar a escrever para a grande maioria, ele tem que começar pela frase mais elementar, alma e corpo. Se eu começo a pregar para quem aprendeu que egoísmo, vaidade, orgulho são faculdades negativas, antidivinas, eu tenho que falar contra o orgulho, a vaidade, porque a maioria não entenderia de outra forma. Mas à proporção que a família legionária vai evoluindo, eu já posso falar e dizer, bom, então vamos separar. Olha, minha gente, no duro, a alma está na cabeça. O espírito é que anima todo o corpo. Agora a alma, particularmente, ela anima as funções do cérebro. E vocês vão ver com muita surpresa que nessas funções do cérebro estão a vaidade, o orgulho, o egoísmo, o apego, a destruição. E vocês vão achar que Deus é maluco. Mas não é não. Assim como a luz pode ser empregada para o bem ou para o mal, assim o egoísmo, assim a vaidade, assim o orgulho e assim a destruição. Se houver aqui uma pessoa sem vaidade, não é normal. Podem mandar para o hospício. Se alguém disser aqui que não tem orgulho, pode mandar para o hospício porque não é normal. Já está, e a família não sabe. Se alguém disser aqui que não tem nenhum pingo de egoísmo, por favor, embrulhe em papel celofane para eu botar aqui como exposição aqui na mesa para todo mundo ver essa perfeição humana. Uma pessoa sem egoísmo. Põe aqui, por favor. Ou então vamos fazer uma estátua. Não há. Todos nós temos vaidade, orgulho, egoísmo. Por isso é que eu digo, eu me envaideço de não ser plagiário. Eu me orgulho de não prejudicar ninguém. Eu me orgulho de não ser um caluniador, um traidor. E até Jesus falava assim quando discutia com os fariseus. Disse que o pai dos fariseus era Satanás, mentiroso e pai da mentira, homicida desde o princípio. Inspirou o primeiro homicídio, Caim matando Abel. Já era produto de Satanás. Se você, mulher, não for vaidosa, você não tira a caspa da cabeça. Se tiver chulé, você deixa. Unha preta de luto, você deixa. Vai até achar bonito feder. Vê que fedor de santidade é ele. Ela é tão pura que não fica nua nem para tomar banho. Então já está fedendo, mas não tira a roupa. Ela vai morrer fedorenta, mas casta e pura. Eu não queria uma mulher dessa para mim, filho. Você gostaria? Se houver uma mãe que diga eu não sou egoísta, então não é boa mãe. Porque para ser boa mãe tem que ser uma boa egoísta. E não trocar o seu filho por nada do mundo. Em suma, às vezes você que tem que destruir um pardieiro para erguer um prédio novo aí. Não é melhor do que um pardieiro cheio de buracos, cheio de cobras e largatos, como diz o outro, largatixa? Não é melhor ter tudo limpinho? Então você destruiu
uma coisa já podre para erguer uma coisa boa, uma coisa nobre. Então há a destruição do bem e há a destruição do mal. A destruição do mal é destruir uma casa novinha só pelo prazer de destruir. Ato terrorista, comunista, ou que outro nome tem. Então vocês entenderam bem? Muita coisa tem que ser compreendida à luz da ciência. Em 1949 eu não podia adotar a linguagem que eu adoto hoje, porque hoje vocês já estão uns bambas. Mas naquele tempo vocês estavam todos cruzinhos. Todo mundo por fora. Hoje vocês já estão aí podendo discutir com padre, pastor, líder espírita, umbandista, umbundista e outras coisas. Aí é que está. Mas por que Deus criou essas coisas? Porque até para perpetuar a espécie humana, Deus deu o prazer sexual. Sem esse prazer, ninguém se mexia. Ninguém nascia mais. Porque o homem só faz tudo por interesse, o miserável. Como lhe dá prazer, ele faz. Se não lhe der, ele não faz. Tem que ter uma vantagem qualquer. Qual é o meu? O que é que eu levo nisso? Senão não se mexe nem para procriar. Deus sabe mais que eu. Deus conhece melhor os seus bichinhos do que eu. Sou um deles, né? Mas então está provado, a mulher sem vaidade é uma mulher insossa. Não tem sal. Que não se prepara, não se embeleza. Não quer dizer que a mulher deva ser bonita. A beleza espiritual transfigura tudo. Há mulheres até feias que a gente acha lindas, tal o extraordinário calor de simpatia que elas irradiam. É a beleza interior. E há mulheres bonitas por fora, na cara e no corpo, mas são detestavelmente antipáticas. Entendeste? Ou queres que te explique? A mulher sem vaidade não é mulher. O próprio homem, se não tiver vaidade, não faz direito às coisas. Não mantém um papel limpinho, direitinho, ele amarfanha tudo, amassa tudo, emporcalha tudo, porque não tem vaidade. Vaidade é dom divino, agora pode ser para o bem e para o mal. Satanás é um espírito de luz, mas é de luz para o mal, não é para o bem. Ou vocês pensam que Satanás é algum ignorante? Espírito de luz foi Napoleão Bonaparte, foi Adolfo Hitler. Só que faziam mal. O bem que fizeram foi sem querer. O bem que fizeram foi sem querer. Como instrumentos de uma lei maior. Mas só espírito de luz podia sacudir a humanidade como esses dois sacudiram. E Alexandre Magno, da Macedônia, Alexandre Grande. E Júlio César Romano, Caio Júlio César, eram espíritos de luz. Mas é preciso ver que há espírito de luz que trabalha para o bem e espírito de luz que trabalha para o mal. Satanás é o exemplo máximo. E Jesus ainda diz: Satanás e seus anjos. Há anjos que são anjos do mal, não do bem. Porque o espírito, por mais elevado que seja, ele tem liberdade, ele tem livre-arbítrio, até para se voltar contra Deus, como Satanás se voltou. Assim dizemos, na LBV é proibido proibir. Então parece que a gente está estimulando os vícios. Não. Se um homem fuma, quer ser legionário, mas tem que deixar de fumar, né? Então não vou porque eu já tenho esse vício há muito tempo, eu não posso deixar de fumar. Mas como a LBV não quer, né? Então eu não vou ser legionário. Ele prefere o cigarro. Outro gosta da cachaçinha dele. Você compreende desde rapazinho que eu tomo a minha birita, né? E agora ter que deixar a birita, né? Você compreendeu, é duro, né? É um sacrifício que está acima das minhas forças. Então não entra para a LBV porque toma as suas cachaçinhas. Outro gosta de pôquer a dinheiro. Você vê a LBV é toda puritana, não aceita gente que joga. E eu gosto de um pôquer, um bom cacifezinho e tal e coisa.
Então eu mando dizer, não senhor, se você quer ser legionário, você fuma, bebe, joga, você faz outras coisas que eu não posso dizer aqui ao microfone, que me importa, meu amigo? Você vem para cá. Com o tempo, você vai evoluindo, vai vendo que você mesmo é que vai proibir certas coisas que você faz hoje. Então quem proíbe não é LBV, é você mesmo. Para que fumar como um desbragado, gastando dinheiro e se intoxicando? Então passa a fumar menos. E assim, beber até cair duro na rua. Para que dar esse vexame e gastar um dinheirão em álcool? E assim também no jogo. Por que jogar a dinheiro, gastando o pão dos filhos, no jogo de azar? Então fica bem claro, a LBV não está estimulando o fumo, o jogo, a bebida, não. Apenas aceita as criaturas como Jesus as aceitava. Jesus aceitou Madalena, que era uma meretriz conhecida. Mulher de uma beleza fascinante, mas era meretriz. Entretanto, ele não a renegou, não a rejeitou, ele aceitou Madalena. Quando viu que ela queria fazer o bem, começou por lhe tirar os 7 obsessores que estavam em cima. Ela é conhecida como obsidiada de 7 demônios. Depois que ela ficou livre dos 7 demônios, passou a ser uma santa. Pouca gente amava Jesus como Maria Madalena o amava. Tanto que, quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa a quem apareceu foi Maria Madalena. Por falar em ressuscitou, Maria Helena me deu esse bilhete. Irmão presidente, Deus está presente. Lendo a Bíblia Sagrada, encontrei na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Estaria Paulo já amadurecido, aceitando a reencarnação? Poderia o Senhor nos dizer algo a respeito desta passagem? Viva Jesus, Maria Helena Pinto da Cunha. Quem é essa moça, hein? Aquela morena bonita ali. Infelizmente, Maria Helena, não é o que você pensou, não. Ele aceitava 2 vidas, uma aqui embaixo, outra em cima, que se consegue pela ressurreição. Porque a outra, a de baixo, ainda é a Geena. É o Sheol, é o inferno. Puxa para lá, Gastão. Melhor segurar aí com laço de fita. Então, lá para fora. É que o vento pegou a cortina. Neste capítulo, aos Coríntios, São Paulo focaliza um grande assunto chamado ressurreição. Porque naquele tempo, a maioria não acreditou na ressurreição de Jesus. Achou que os discípulos levaram o corpo e vieram com esse boato por epatele bourgeois. Compreendeste? Então São Paulo, indignado, começa a dizer que se Jesus não ressuscitou, então nós não vamos ressuscitar. Então se Jesus morreu, nós todos vamos morrer. Se Jesus está perdido, perdidos estamos todos nós. Então é quando ele conclui. Este aqui já é o último versículo deste capítulo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então somos os mais infelizes dos homens. Mas ele não acreditava na reencarnação. Ele achava que nós tínhamos uma vida só. Fez o bem, vai para o céu. Fez o mal, vai para o inferno. Agora eu vou mostrar como ele estava errado. Se ele morresse antes do caminho de Damasco,
antes de Jesus perguntar por que me persegues, ele ia para o inferno, não é? Porque ele só tinha feito o mal. Mas Deus deixou que ele vivesse depois do caminho de Damasco para fazer o bem e ir ao céu.